Irmãos, vamos dar continuidade à exposição bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, do verso 10 ao verso 16. Gênesis, capítulo 7, verso 10 ao verso 16. O tema dessa mensagem é o início do dilúvio, punição para os ímpios e salvação ao justo, ou para os justos. Amém? Moisés escreveu assim: E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 14: Eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que se rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Verso 15: De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. O Senhor fechou a porta após ele. Quero só fazer uma oração para que nós meditemos na palavra nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Nós adoramos o Senhor com os nossos cânticos, os nossos salmos, ó Senhor, com as nossas ofertas, mas agora é o momento de nós ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, nos ajude a entender a Tua vontade, a praticar a Tua vontade, a olhar esses homens, ó Senhor, do passado, Senhor, e a ter como exemplo, Senhor, de fé, de conduta, Senhor, que nós possamos trilhar os mesmos caminhos, ó Senhor. Nos ajude a confiar em Ti como eles confiaram, Senhor, tendo a sua fé firmada em Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa neste momento nos ajudarmos, Senhor, nos ajudar a entender a Tua palavra. Espírito Santo, trabalha em nós através da Tua palavra, nos santificando, nos exortando, nos capacitando, nos animando por meio da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é a verdade, ela nos santifica, ela nos exorta, ela nos conforta, Senhor. Por isso nós ansiamos por ouvir a Tua voz. É assim eu peço no nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, agora nós adentramos ao texto no dilúvio em si, né? Conforme eu falei o título, o início do dilúvio, houve toda a preparação de Noé na questão da arca, todos os preparativos, conforme Deus ordenou a Noé, ele foi e construiu a arca. E o autor aqui, Moisés, no caso, ele está sempre ratificando que Noé, ele construiu tudo conforme Deus prescreveu a ele, mostrando a fidelidade de Noé para com Deus, a obediência de Noé para com Deus. Então, Noé foi muito diligente naquilo que foi entregado a ele. Ele seguiu todos os prescritos, todos os mandamentos, todas as medidas que Deus estabeleceu, ele seguiu em tudo que Deus mandou. Então, Noé aqui, agora, ele com sua família vai adentrar a arca. Todo o seu trabalho se finda e agora eles adentram a arca. E é nesse texto, nessa perícope, que nós vamos meditar nesses poucos minutos aqui. Tendo como Noé e sua família exemplo para ser seguidos por nós. Nós viemos olhar para a vida deste homem, tendo alguém como exemplo. Noé realmente foi fiel a Deus em tudo. Ele creu em Deus em tudo e por isso ele
Ele conseguiu e ele foi até o fim naquilo que foi dado a ele. Ele terminou e findou a arca conforme Deus estabeleceu a ele. Então, uma introdução, irmãos. Deus, por meio do dilúvio, estabelece seu juízo sobre a humanidade nos tempos de Noé. Essa, por sua vez, se distanciou de Deus, seguindo seus próprios desejos. Noé, no entanto, foi achado justo diante de Deus, juntamente com sua família. Ele cria em Deus e andava com Deus. Mesmo diante de uma humanidade deturpada, Noé foi achado justo. O dilúvio não demonstra somente juízo divino, mas a graça de Deus em preservar Noé e sua família. Então nós encontramos aqui, logo no início, nessa introdução, um homem que andou com Deus, ele e sua família, mesmo diante de uma sociedade corrupta, porque isso é estabelecido nos versos anteriores, que Deus olha para aquela sociedade e se arrepende de ter feito aquela sociedade, de ter feito o homem. Ele olha como a humanidade seguiu um caminho totalmente perverso, mas Noé não. Noé foi um homem diferenciado na sua sociedade, no seu tempo, nos seus conterrâneos, nos seus contemporâneos. Ele seguiu, juntamente com sua família, as prescrições que Deus estabeleceu logo no início, lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Nós vemos Noé como um homem que seguiu um casamento realmente, ele somente sua esposa, monogâmico. Você vê que Noé está seguindo os caminhos que Deus já tinha estabelecido. Nós não vemos Noé com várias mulheres, mas somente com uma mulher. Nós vemos também os seus filhos trilhando os mesmos passos de Noé. Conforme eu falei na EBD, como que os filhos puderam acreditar nas palavras de Noé? Como é que as noras conseguiram acreditar nas palavras de Noé? Construiu uma arca da dimensão que foi, pregando, dizendo que viria um dilúvio, sabe lá quando, mas que viria. Como é que pode Noé conseguir trazer a sua família a crer naquilo que Deus havia falado a ele? Conforme a sua conduta, irmãos. Conforme a sua fé em Deus. Por isso ele se tornou justo, ou justificado diante de Deus. A sua fé em Deus o tornou assim. E Noé ganhou a sua família por meio do quê? Por meio da sua conduta para com Deus, por meio da sua fé para com Deus. E ele foi um homem diferenciado no seu tempo. E aqui vai uma exortação e uma aplicação logo na introdução. Como nós temos sido nessa sociedade? Será que a sua conduta tem a capacidade e o poder de ganhar a sua família? Porque nós olhamos Noé. Tudo bem, a esposa dele pode até ser que, não, vou seguir meu marido, né, ele está falando, mas e as noras? E os filhos jovens? Tendo toda uma vida para viver, para curtir. Mas não, eles olham para a vida de Noé, não, realmente esse é o caminho a ser trilhado. E nós, como os pais de família, como mães, como tios, como funcionários, será que a nossa conduta consegue arrastar pessoas a crerem em Jesus Cristo? Será que a nossa conduta traz mudança no meio onde nós vivemos? Noé foi achado justo através das suas condutas, ou da sua conduta, na sua fé para com Deus. Será que o seu filho olha para você como um homem ou uma mulher de Deus? A ponto de ele falar, não, realmente o evangelho é o caminho certo a ser percorrido. Não, ir à igreja é a forma certa de eu viver, porque meu pai, olha o meu pai, ele é um exemplo de homem justo, um homem que tem fé, e tudo que ele faz é bem feito, tudo que ele faz, ele realmente lhe obedece em tudo a Deus. Será que o seu filho olha para você com esse olhar de admiração? Não, realmente esse é o caminho que eu devo seguir, porque somente a família de Noé seguiu os caminhos justos. E hoje os nossos filhos, irmãos, por qualquer coisa eles são levados. Mas por quê? Será que nós não estamos falhando como homens, como mulheres de Deus, como aqueles que são espelho para os nossos filhos? Não é não. Através da sua conduta e sua fé em Deus, ele arrasta a sua família a crer em Deus.
A sua família crê em Deus através da conduta de Noé. Que nós vamos refletir, será que a minha conduta? Existe até um dito que palavras convencem, mais exemplos ele arrasta. Será que o exemplo na sua família, ele é suficiente às vezes para trazer a sua família à igreja, a crer em Deus? Será que os seus pais olham para você, não, realmente o meu filho segue o caminho certo e eu quero seguir esse mesmo caminho? Que nós possamos refletir, porque nós falamos tanto em pregar o Evangelho, mas muito mais que isso. Sim, o Evangelho pregado, anunciado deve ser, mas juntamente com a conduta. O Noé, ele pregava, mas juntamente com a pregação tinha a sua conduta diante de Deus. Será que juntamente com a nossa pregação, a nossa conduta tem condizido com o que nós temos pregado? Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos pensar sobre isso. Nós queremos trazer mudança para esse mundo, mas a mudança talvez tenha que ser em nós primeiro. Talvez tenhamos que andar mais com Deus. Talvez nem a nossa família tenha tido nós como pessoas crentes. Mas Noé não. Noé andou com Deus. Ele foi exemplo naquela sociedade. E assim nós adentramos ao texto, irmãos, verso 10. Na parte, vamos se atentar ao verso todo, eu vou entrar parte por parte aí. Verso 10, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Esse é o verso 10. E a parte A desse verso aí, tem as palavras e aconteceu. Se você olhar logo no início, aí eu não sei como está a sua versão, mas na minha versão a ARA aqui está dizendo e aconteceu. Essa palavra, essa frase aí, ela estabelece um cumprimento do que havia sido prometido por Deus, descrita no verso 4. Se você olhar o verso 4 aí, diz que após 7 dias Deus derramaria chuva sobre a terra. Então, e aconteceu tudo ocorreu conforme Deus prescreveu. Falou a Noé. Então Noé não falou mentira. Realmente tudo aquilo que ele pregou aconteceu. Por isso essa frase, e aconteceu. Ou seja, tudo ocorreu conforme Noé pregou. Deus deu 7 dias, tempo suficiente para Noé acomodar os animais e mostrando a sua longanimidade, para que as pessoas se arrependessem dos maus caminhos. Então, se nós olharmos, Deus ainda traz ainda mais 7 dias para que Noé acomodasse os animais dentro da arca. Mas isso não era somente para ajudar Noé a acomodar, mas dando ainda mais tempo para aquelas pessoas refletirem sobre a pregação de Noé. Deus ainda é longânimo ainda com essa sociedade, com esse povo. Ele ainda dá mais 7 dias para que eles venham refletir. Nós vemos aí a graça de Deus ainda. Mas mesmo assim, essa sociedade não quis saber de Deus. Mas Deus deu 7 dias para Noé. E tempo suficiente para ele acomodar todos os animais e ele mesmo e sua família adentrarem a arca. E talvez eu e você, ao olharmos tanto de coisa que nós temos para fazer, nós sempre reclamamos, nossa, mas 7 dias é tão pouco. 6 dias, nossa, eu não consigo fazer nada em 6 dias. Ah, mas nossa, o dia é muito curto, 24 horas é pouco. Deveria ser 48 horas, por tanto de coisa que eu tenho para fazer. Mas Deus deu 7 dias para Noé. 6 dias para ele acomodar todos os animais. E no 7º ele adentra a arca. Tempo suficiente para que ele faça tudo conforme Deus estabeleceu. Noé para acomodar os animais e mostrando a sua longanimidade para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, dando-lhes ainda sinais visíveis. E quais são esses sinais visíveis? A constância de Noé na pregação e na construção da arca, dia após dia, semana após semana, ano após ano, a submissão da família de Noé às ordens dadas por Deus e, por fim, os 7 casais de cada espécie vinda até Noé. Então, Deus simplesmente não só trouxe a pregação de Noé, ou pediu para que Noé pregasse para aquele povo. Prega lá. Não, Deus foi dando sinais para aquele povo que aquilo iria acontecer.
O primeiro sinal era a constância de Noé. Irmãos, são 100 anos construindo uma arca. Quem é o louco que vai ficar fazendo isso em 100 anos? Ou ele é louco ou ele realmente crê em algo. Ou aquilo que ele está falando, ou aquilo que ele está pregando, ou aquilo que ele está estabelecendo realmente é a verdade. A conduta de Noé já estava mostrando para aquela sociedade, não, realmente o que ele está dizendo vai acontecer. São mais ou menos 100, 120 anos ele construindo uma arca. E as pessoas olham para isso, não, ele é louco. Não, ele não está batendo bem das ideias. 120 anos construindo uma arca desse tamanho, para quê? Nem chove ainda. O segundo aspecto é que a sua família se submeteu. Ao olhar, tudo bem, o velho louco lá está construindo a arca, mas, poxa, e a família dele se submetendo a tudo isso? Os filhos novos lá, como que está se submetendo às ideias desse tiozinho aí barbudo, talvez ele seja barbudo, lá batendo lá os pregos? Somente algo que seja realmente verdade o que ele esteja pregando. E segundo, e terceiro, os animais. Irmãos, não é possível que se olhar aquela carreata de animais lá adentrando e vindo até Noé e não vir nada na sua mente. Peraí, tudo bem, ele construiu a arca em 120 anos, a sua família se submeteu, família, ok. Mas um bando de animais, de todas as espécies, imagina o dinossauro, imagina girafas, imagina o leão, todos vindo adiante de Moisés, ou adiante de Noé, ou diante de Noé. Imagina, Deus ali estava mostrando que tudo iria acontecer conforme a pregação de Noé. Deus deu 7 dias, mas ainda deu sinais de que aquilo iria acontecer. Para provar que o dilúvio viria e aconteceria, mostrando assim que Deus é um Deus compassivo, mas também justo e fiel para aquilo que promete. Então isso estabelece o quê? Não, realmente Deus é um Deus compassivo. Ele dá a pregação, dá os mais 7 dias e os sinais que aquilo aconteceria. Olha a longanimidade de Deus. Trazendo tudo isso para que o povo possa acreditar. Crer na mensagem de Noé. Mas ele também é um Deus justo. Porque ao fechar a arca ali estava estabelecido o final, não há mais jeito. Não tem como voltar atrás. Está fechado a arca, isso nós vamos ver no verso 16. E uma aplicação, irmãos, que grande lição a criação dá aos seres humanos. Porque se você pensar, aquela grande marcha de animais, de todas as espécies, de todos os tamanhos, vindo a Noé, esses criados à imagem de Deus, ou seja, o homem com capacidade de se relacionar, ou seja, os animais começam a trazer e a mostrar e dar exemplos para nós que somos feitos à imagem de Deus, feita com raciocínio, com capacidade de pensar. Mas Deus mostra por meio dos animais como eles obedecem à voz de Deus. E eu e você, feitos à imagem de Deus, não damos ouvido à sua voz. Os animais todos obedeceram. Imagine um casal de cada espécie ali, ou melhor, 7 casais de cada espécie ali, numa marcha, seguindo até a arca, obedientemente. Mas o homem não. O homem agindo como tolo, não dando ouvido à voz de Deus. Mas a criação obedece à voz do seu Criador. Deus diz para o sol, esse é o seu tempo limite, você vai nascer e você vai se pôr. E o sol obedientemente percorre o seu curso. O dia tem o seu tempo determinado, o sol tem o seu tempo determinado para nascer e se pôr, assim como a lua, assim como as estrelas, e todos obedecem eximivelmente, mas o homem que foi criado à imagem de Deus não obedece à voz do seu Criador. O que acontece? A criação mostra como nós somos tolos. Como nós, que se dizemos racionais, somos totalmente irracionais. Totalmente irracionais.
pois todos eles seguiram conforme Deus o mandou. A criação obedece à ordem de seu Criador. Os animais acataram a ordem de ir até Noé. Obedeceram às instruções a serem acomodados na arca. O homem, porém, mesmo diante de um juízo iminente, por causa da sua desobediência, não dá ouvidos, não se arrepende. É triste ver uma sociedade assim. Que dia após dia é sido pregado diante dele aquilo que Deus iria trazer, o juízo que Deus ia trazer, e os animais, não tendo capacidade de raciocinar como homem, eles obedecem tudo o que Deus prescreveu, e o homem não. Parece muito com a nossa sociedade, parece muito conosco. Nós olhamos as Escrituras constantemente, como nós temos feito, lido todos os dias, e por que nós não obedecemos à voz de Deus? Por que nós não obedecemos? Porque nós não percorremos aquilo que Deus estabeleceu, não cumprimos os mandamentos de Deus. Que nós venhamos refletir e olhar para a natureza como exemplo a ser seguido, de obediência a Deus. A parte B aí, no 7º dia. Conforme já dito, os 7 dias foi o tempo suficiente para que Noé acomodasse os animais e organizasse a arca. E assim se fez. No 7º dia ele descansou de seu trabalho. Deus cumpriu aquilo que ele estabeleceu. Deu 6 dias para Noé trabalhar, organizar a arca, e no 7º Noé findou o seu trabalho. Noé soube e aproveitou cada minuto do dia para cumprir com suas obrigações. Então Deus, conforme eu já disse, deu 6 dias, no 7º ele adentrou a arca. 6 dias suficientes para cumprir com suas obrigações. E nós muitas vezes reclamamos. Nossa, mas é tão pouco. Não, é tão pouco que eu preciso trabalhar no domingo também, porque eu não dou conta de tudo. Olha a vida de Noé. Velho, tendo 3 filhos para criar, mais as noras, mais a sua esposa, tendo que trazer o sustento para casa e construindo uma arca. Traz uma lição para nós. Como que nós temos aproveitado o nosso tempo? Talvez você não tenha dado conta de tudo porque você não tem aproveitado o seu tempo certamente, corretamente. Talvez você tenha feito tudo desleixadamente. Acorda em qualquer horário, dorme em qualquer horário, come de qualquer jeito. E aí depois não é suficiente o tempo. Não faz as coisas diligentemente, e aí depois no final do dia, mas o dia deveria ter 48 horas, porque eu não dou conta em 24 horas. Talvez o problema não está nas horas, talvez o problema está em você. Porque você não tem aproveitado o tempo que Deus te deu. Isso eu acato a mim, irmãos. Quantas vezes eu cheguei atrasado na igreja, eu cheguei atrasado no trabalho, mas eu falo, nossa, mas eu não dou conta de tudo. Na verdade, não é que eu não dou conta, é porque eu não sei administrar o meu tempo corretamente. Foi quando eu olhei as condutas dos homens da Bíblia. Eu falei, não, peraí, eu preciso mudar a minha conduta. Eu preciso me preparar melhor. Para o domingo, eu preciso me preparar um dia antes. Eu já falo, Natana, olha, que roupa que você vai usar? Deixa que eu vou passar aqui a sua roupa. Vamos preparar o que tem que fazer, o almoço. Vamos preparar tudo para o dia do Senhor, para que nós acordamos em paz e vamos à igreja no horário certo, vamos com a mente descansada para oferecer o melhor a Deus. Isso eu tomo como exemplo, irmãos. Porque Noé, ele aproveitou cada minuto da sua vida para fazer tudo que Deus o mandou. Ele cumpriu em 6 dias a acomodar esses animais. Noé poderia trazer várias desculpas, como nós trazemos. Ah, mas sabe como é, né, Deus? Eu sou velho já. Como que eu vou dar conta de colocar esses animais aí? A coluna já não me ajuda. Os meus filhos não me ajudam.
Ah, mas Deus, é pouco tempo para fazer isso. Você não vê Noé reclamando. Noé, ele vai redimir o seu tempo. Ele aproveita cada minuto do seu tempo para Deus, para glorificar a Deus, para obedecer a Deus em tudo. Os dias dados por Deus a nós são suficientes para cumprir com as nossas obrigações. As horas dadas por Deus a nós são suficientes para trabalharmos, desfrutarmos de um momento com as nossas famílias e descansarmos. Somos nós que atropelamos tudo, irmãos. Trocamos o dia pela noite. Ao invés de descansarmos, nós estamos aonde? Talvez na internet. Talvez mexendo no celular, aí depois, não tive tempo. Então, foi isso que aconteceu. Sempre desculpas. Mas você não vê Noé arrumando desculpa a nada. Ele aproveitou tudo, cada tempo. Quando dizemos que Deus deveria ter dado 48 horas no dia para fazermos as nossas coisas, estamos dizendo que Ele errou. Quando você diz, deveria ter 48 horas, você está dizendo, então Deus ele errou em dar 24 horas no dia. Deus errou. Ele não me viu lá. Quanto que eu tenho que fazer, a quantidade de coisa que eu tenho que organizar e fazer. Noé poderia ter trazido essa desculpa. Deus, mas só esse tempo? Só 24 horas? Para eu trazer cada dia um animal aqui? Acomodar os animais, eu tenho só 24 horas ao dia. Como que eu vou dar conta? Mas Noé aproveita cada minuto. Porque tudo que Deus fez é bom. É isso que está descrito em Gênesis lá no início. Deus olhou para a criação e Ele disse, tudo que fez é bom. Tudo que Ele fez é bom. Ou seja, é certo, é correto. Então, se você tem reclamado do tempo, talvez o problema não está no tempo, o problema está em você. O problema está em mim. Talvez você tenha pegado muita coisa para fazer, quando na verdade você deve dar prioridade ao que deve ser feito. A prioridade é fazer a vontade de Deus, cuidar da sua família. Essa é a sua prioridade. E muitas vezes nós descartamos a oração, a leitura bíblica, ao cuidado com os nossos filhos, com as nossas esposas, os nossos maridos, para buscarmos somente os nossos desejos. E depois nós simplesmente reclamamos, Deus, esse tempo não é suficiente. Ou seja, jogando na cara de Deus, isso aqui está errado, você deveria ter feito 48 horas no dia. Que nós possamos refletir, irmãos. Quando dizemos que 6 dias não são suficientes para realizarmos as nossas tarefas e por isso precisamos trabalhar aos domingos, estamos dizendo que mais importantes são as nossas coisas, a nossa satisfação, do que tirarmos um dia de adoração a Deus. Alguns teólogos dizem que Deus deu 6 dias para Noé acomodar os animais na arca. E no 7º ele adentrar, trazendo alusão ao descanso que ele estabeleceu. 6 dias você trabalha e no 7º você descansa. E muitas vezes nós reclamamos. E falamos, não, no domingo tem que trabalhar também, porque eu preciso sustentar minha família. Eu preciso buscar mais dinheiro para sustentar a minha casa, para eu viajar, para eu comprar o que eu quero. E descartamos Deus. Na verdade, nós estamos mostrando quanto nós somos egoístas. Colocamos Deus de lado e colocamos os nossos desejos, os nossos sonhos em prioridade. Noé abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando para você largar seu emprego, largar sua família, não é isso. Mas a prioridade é aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. As demais coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa. Será acrescentado. Paulo, na carta aos Filipenses, conforme nós lemos aqui na hora da oferta, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Nós temos tempo suficiente para realizarmos as nossas tarefas. E no 7º dia nós vimos cultuar. Não há desculpa, irmãos. Não há desculpa.
Quando na verdade Moisés relata no início da criação que Deus olhou para tudo que criou e viu que tudo era bom e perfeito. O tempo que Deus estabeleceu é perfeito. Pare de reclamar. Deus fez tudo perfeito. Quando você reclama, você está dizendo: Deus, o Senhor não fez tudo perfeito. A sua palavra é mentirosa, não é perfeito, porque eu não estou conseguindo dar conta dos meus afazeres no dia. Quando na verdade o problema está em mim e em você. Que nós venhamos remir o nosso tempo. Me ajude a contar os meus dias, diz o sábio. Será que nós temos contado os nossos dias? E contar não é ficar contando 1, 2, 3, não. Peraí, o que eu tenho que fazer hoje? Não, a minha prioridade é adorar a Deus primeiramente, é fazer a vontade dEle, é ler a Bíblia logo de manhã, é orar logo de manhã, começar o meu dia em adoração a Deus. Depois eu vou trabalhar, buscar o sustento para minha família. Quando eu voltar, eu preciso educar os meus filhos de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso ajudar a minha esposa, eu preciso trazer o alimento para minha esposa. Esse é o mandamento de Deus. E como nós temos feito tudo isso? E depois nós vamos reclamar que nossos filhos não seguem. Quando eles crescem: mas meu filho não segue o Evangelho. Mas por quê? Porque você não mostrou a ele como deve ser aproveitado o tempo. Principalmente o tempo a Deus. A sua prioridade é fazer a vontade de Deus. A parte C do verso 10 diz: vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ao permitir que as águas do dilúvio viessem sobre a terra, Deus dá cumprimento ao seu juízo. Mas também ressalta a sua graça em salvar Noé e sua família, salvando-os de sua ira. Noé dá ouvidos à voz de Deus e o obedece, construindo e entrando na arca. Assim também como toda a sua família dá ouvidos à sua pregação e o obedece. O início do dilúvio, ele traz o aspecto do juízo de Deus. Isso é inegociável. Mas ressalta a graça de Deus em salvar o homem e sua família. É ressaltada a graça de Deus, porque ele poderia falar: não, Noé também vai morrer. Não, mas graciosamente ele salva Noé e sua família. A salvação está em ouvir as palavras ou a palavra de Deus. Noé, ele se dedicou tanto à construção da arca quanto à pregação do evangelho para a sua família. E sua família foi salva pela pregação de Noé. Ou seja, eles deram ouvido à pregação de Noé. Realmente o que o meu pai está falando é a verdade. Nós precisamos fazer isso mesmo. Precisamos obedecer o que ele está dizendo. E sua família foi salva. A graça de Deus é demonstrada ali também. A salvação está em ouvir as palavras ou a palavra de Deus. Noé não foi salvo pela arca, mas por ouvir e obedecer à voz de Deus. A arca foi somente o meio que Deus usou para salvá-los. O que salvou Noé não foi simplesmente a arca. Foi crer na palavra de Deus. Foi crer no que Deus estabeleceu a ele. Da mesma forma, a sua família. A sua família não foi salva porque entrou na arca, mas porque obedeceu à pregação de Noé. Assim somos nós também. Nós não somos salvos porque estamos na igreja, mas porque queremos ouvir a voz de Deus. Porque ouvimos o chamado do Evangelho. O pecador é salvo porque ele ouve o Evangelho, claro, numa ação soberana do Espírito Santo em convencer esse homem, mas é por meio da pregação do Evangelho que os homens são salvos. Noé foi salvo porque deu ouvido à voz de Deus. Sua família foi salva porque deu ouvido à pregação do Evangelho por meio de Noé. Você tem pregado o Evangelho à sua família? Mas eu quero que minha família seja salva. Mas você tem pregado o Evangelho? Primeiro, você tem obedecido ao Evangelho, porque a primeira conduta de Noé é obedecer.
porque ele começou a construir a arca. Ou seja, ele obedeceu. Segundo, ele começa a pregar. E através do seu exemplo, ele ganha a sua família. Como é que tem sido a minha e a sua vida? Essas coisas têm que andarem juntas, irmãos. A fé e a prática, a pregação e a prática têm que estar juntos. Ah, mas eu vou ensinar, eu vou pregar, mas a sua conduta não tem condizido com o que você prega. Ah, mas eu vivo, mas você não prega. Os dois andam juntos, irmãos. E Noé mostra isso para nós. Não há salvação sem a pregação do Evangelho, sem a palavra de Deus. Noé dá ouvidos à voz de Deus e por isso ele é salvo. A família de Noé é salva porque dá ouvido à pregação de Noé. Esse é o meio de salvação. Essa é a forma que eles foram salvos. A arca foi somente o meio, o transporte a serem salvos. Adão e Eva pecam por ouvirem as palavras da serpente. Noé e sua família são salvos por ouvirem a palavra de Deus. Adão e Eva recebem a punição por obedecerem à serpente. Noé e sua família são salvos da punição por obedecerem a Deus. Percebe o contraste? Adão e Eva, eles pecam porque dão ouvidos à serpente. Mas Noé e sua família são salvos porque dão ouvido à voz de Deus, à pregação de Noé. Noé é salvo porque ele dá ouvidos à voz de Deus. Assim também nós, e todo aquele que deseja ser salvo, é por meio da palavra de Deus, ou seja, da pregação do Evangelho, que somos salvos. Se por meio da palavra todos se tornaram escravos do pecado, é por meio da palavra de Deus que somos libertos. Se por meio de ouvir a serpente, Adão foi o primeiro pecador e por meio dele todos se tornaram pecador, é por meio da palavra do Evangelho que somos salvos. A palavra está envolvida na salvação. É preciso ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus não vem por osmose. Você precisa ler. Ah, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Leia as Escrituras. Eu quero obedecer a Deus, mas você não lê. Qual o valor que nós estamos dando para a palavra de Deus? Por meio da palavra, Adão pecou, mas por meio da palavra Noé e sua família foi salvo. Olha o poder da palavra. Por meio da palavra Deus criou todas as coisas. E é por meio da palavra que nós somos salvos. Nós somos a geração que menos lê a palavra, irmãos. Nós olhamos a história dos batistas, como os homens eles eram exímios nas Escrituras. Olhamos para a vida de Estevão. Estevão não tinha, igual eu aqui, um esboço para falar sobre a pregação. Não, foi tudo, ele lia e meditava nas Escrituras. E ali ele pregou o Evangelho àqueles homens. Qual a importância que nós estamos dando à palavra de Deus? Temos que dar ouvido à voz de Deus. É só por meio disso que nós somos salvos. É por meio da palavra, a palavra encarnada, Jesus Cristo, somos justificados, somos declarados santos. É por meio da palavra encarnada, o Logos lá de João, que nós somos salvos. A palavra está envolvida na salvação. Deem ouvido à palavra de Deus. Porque é por meio dela que todo homem é salvo. Todo homem que crê é salvo. O Logos encarnado, a palavra encarnada é Jesus Cristo. E é por meio dele que nós somos justificados. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram.
A parte A diz, no ano 600 da vida de Noé e aos 17 dias do segundo mês. Por que Moisés está trazendo coisas tão detalhadas assim? Moisés escreve a datação exata do dilúvio, mostrando a veracidade do dilúvio. Uma datação tão exata como o dilúvio só ocorre no Antigo Testamento, em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 1. Consegue colocar para mim? Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Perceba a datação? É parecida com a datação que Moisés faz, ou seja, é estabelecendo que é algo verídico que aconteceu. Quando ele traz essa descrição tão precisa de datação, ele está mostrando que foi algo real, algo que marcou realmente a história, ou seja, é uma veracidade o que aconteceu, não é um conto, como alguns dizem, não é um mito que aconteceu, porque é muito preciso o que ele está estabelecendo. Isso ocorre somente em Ezequiel. O estudioso alemão especialista em Gênesis, Hans-Georg Baumann, no seu comentário de Gênesis, diz que a datação precisa do dilúvio dá a dimensão da catástrofe. Ao estabelecer a datação, mostra quão severo foi esse dilúvio. Porque coisas que marcam as nossas vidas, você guarda esse dia. Quando nós falamos o 11 de setembro, você já vem à sua mente o quê? O atentado terrorista lá nos Estados Unidos, não é? Porque marca. Quando Moisés fala essas datas aqui, está mostrando algo que foi realmente que aconteceu e foi catastrófico. Mostra a dimensão do problema, a dimensão desse dilúvio. Ou seja, se o pecado se tornou universal, e ressalta a ideia do dilúvio universal e não territorial, porque foi algo abrangente, não foi somente num território, só naquela parte ali teve dilúvio, não, foi geral, o dilúvio foi universal, ou seja, se o pecado se tornou universal, todos os homens pecaram, logo o juízo de Deus teria que ser universal. Alguns homens vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que o dilúvio foi somente num período, ou somente num local geográfico. Não foi em todos os lugares. Mas isso vai contra o que o próprio texto diz, porque Deus olhou e viu a pecaminosidade do homem. Só foi o homem naquela região de Noé que pecou? Não. Foram todos. E o juízo de Deus para os pecadores teria que ser para todos. Ou somente eles eram pecadores e os outros eram santos? Então não foi regional, foi universal. O trabalho de Noé não foi em vão, irmãos. Cerca de 120 anos ele trabalhou e pregou incessantemente. Aos seus 600 anos, e é destacado isso por Moisés, aos seus 600 anos, a sua pregação se cumpriu. Demorou 120 anos mais ou menos, mas se cumpriu. Isso mostra que o nosso trabalho não é em vão, Senhor. Tudo se cumpriu. Ao pregar o Evangelho, nós não estamos fazendo isso em vão. Porque tudo que está descrito aqui vai acontecer. Noé nos ensina que o nosso trabalho e a pregação do Evangelho deve ser incessantemente, mesmo que demore, mesmo que quase ninguém os ouça, pois só a família de Noé foi salva. Continuemos a anunciar o Evangelho. Noé nos ensina que nós devemos continuar pregando o Evangelho, anunciando. Foram 120 anos construindo e pregando, construindo e pregando. Ninguém dava ouvido, somente a sua família, mas ele continuava construindo e pregando, construindo e pregando. Até que o momento tudo se cumpriu. Não cessem de pregar o Evangelho. Não cessemos de pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus.
As pessoas têm a volta de Cristo como um mito, como algo que nunca vai acontecer. Ah, mas quando eu era pequeno eu ouvia falar sobre isso. Essas pessoas faziam a mesma coisa. Ah, mas isso aí foi lá atrás. Não é há 100 anos atrás estavam falando sobre isso ainda. Já. E ainda ele está falando sobre que vai vir um dilúvio. Mas veio. Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. A pregação do Evangelho deve continuar. Mesmo que ninguém ouça, irmãos. Façamos a nossa parte. Mesmo que demore, mesmo que quase ninguém nos ouça, pois só a família foi salva, só a família de Noé foi salva, continuemos a anunciar o Evangelho. Mesmo que só você se empenhe no trabalho a Deus, mesmo com toda a dificuldade, como Noé já velho, tendo que cuidar da sua família, pregar a ela, continue, pois nosso trabalho não é em vão no Senhor. Noé tinha todos os motivos para parar. Velho, tendo seus afazeres, 120 anos construindo uma arca, esperando um dilúvio que nem sabia realmente, as pessoas nem sabiam se realmente ia vir, mas Noé tinha a convicção que aquilo aconteceria. Mas ele continuou. Talvez você pense, mas só eu me dedico. Mas só eu prego o Evangelho lá. Mas só eu tenho uma conduta correta na minha família. Continue. Mas eu me esforço tanto para vir à igreja. E aquele irmãozinho que mora perto, ele nem vem. Olhe para Cristo. O seu trabalho, o seu esforço não é em vão. Olhe para Cristo. Noé não olhou para as circunstâncias. Ele poderia olhar para aquelas pessoas murmurando, falando que ele era louco, mas ele olhou para aquilo que ele cria, Deus, as palavras de Deus, e ele continuou. E tudo se concretizou. Noé recebeu a retribuição do seu empenho. Ele foi salvo. Ele não foi salvo porque ele fez, não. Mas por crer em Deus, ele fez. Então faça para ser aceito. Mas porque você foi aceito, faça. Faça o melhor. Faça o melhor que você pode fazer. Porque Deus entregou o melhor pela sua vida. Jesus Cristo. Qual outro bem? Qual outro bem? Cristo foi entregue naquele madeiro por nós. Faça o melhor. Verso B do verso 11. Parte B do verso 11, perdão. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. As duas frases aí, irmãos, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, trazem duas coisas. Primeira, ocorrem somente em textos poéticos. Então, o autor aqui ele usa algumas terminologias poéticas, mas com veracidades. Isso nós vemos em Isaías 51:10, Amós 7:4 e Salmos 78. Trazendo a ideia que Moisés, na descrição do dilúvio, em paralelo com o modo poético, também encontrado em textos uguráticos. Então Moisés ele traz esse uso de comparação e terminologias poéticas aderidas de salmos e também de textos uguráticos. Não é? Moisés usa textos aleatórios também para trazer ratificação naquilo que ele quer transmitir, a mensagem que ele quer transmitir. Então ele faz usos poéticos aqui também. E a segunda é, a fazer o uso poético, Moisés quer demonstrar a dimensão do caos. Ou seja, as águas jorraram de baixo e derramavam ou jorravam. Quando ele está dizendo assim, e jorravam, traz uma ideia de dimensão muito grande. E se abriram as comportas. É claro que o céu não tem comportas, não tem janelas, mas é para trazer uma dimensão de quão catastrófico foi isso. Por isso ele usa essas terminologias poéticas. E nós fazemos muitas vezes isso.
para trazer ênfase em alguma coisa, a gente sempre traz algo meio que poético para trazer ênfase no que nós queremos dizer. E Moisés faz isso, para trazer o quê? A dimensão desse dilúvio. Ou seja, as águas jorraram de baixo e derramavam ou jorravam de cima, como um odre ou um vaso que se rompem de cima. No Novo Testamento, especificamente 2 Pedro 2,5, é usada a palavra grega cataclismon, que significa uma inundação com força destruidora. Você consegue colocar para mim, o Maurício? 2 Pedro 2, verso 5. Moisés ele traz essas palavras poéticas para trazer a magnitude desse dilúvio. Só que o Novo Testamento ele vai ratificar quão grandioso foi esse dilúvio. 2 de Pedro 2,5 ele vai trazer essa palavra grega cataclisma. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio. Dilúvio aqui, no grego que Pedro usa, é cataclisma, que significa uma inundação com força destruidora. Então não foi somente uma chuva, não, foi algo catastrófico. Na geologia significa essa palavra alteração ou modificação intensa na crosta terrestre. Ou seja, um grande terremoto. Não foi uma simples chuva, irmãos. Imagine, o mundo foi sacudido para o juízo de Deus ali naquele povo, ou naquela sociedade, naquele tempo. A terra se abalou diante do juízo de Deus. Foi algo catastrófico, irmãos. Essa é a ira de Deus sobre o pecado do homem. Olha a ira de Deus derramada sobre os homens. Assim como no início a terra voltou a estar debaixo d'água, trazendo a ideia de um recomeço. Então, se você olha, e alguns teólogos vão ressaltar isso, por que Deus ele terminou ou ele findou aquela era por meio das águas? Trazendo a ideia de um recomeço. Como que era no início? O mundo estava como? Debaixo das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É uma ideia de recomeço, de iniciar tudo de novo. Essa é a ideia do dilúvio que Deus traz àquela sociedade, àquele povo, naquele tempo. Ou seja, é voltar novamente ao início. Noé, talvez, representando um segundo Adão. A ideia de voltar ao início. E Noé, talvez, representasse um segundo Adão. Mas um Adão obediente, porque Noé andou com Deus. Ele andou em tudo, ele obedeceu a Deus em tudo. O que Adão não conseguiu obedecer, Noé obedeceu. Então traz aí essa ideia de voltar ao início, de recomeço. No entanto, Noé não pôde ser suficiente para estabelecer uma nova humanidade. Não foi suficiente para barrar a humanidade pecaminosa. Nem mesmo uma catástrofe pôde fazer isso. A ideia de voltar ao início, acabar com a terra por meio das águas, Noé sendo o segundo Adão, representando o segundo Adão, não foi o suficiente para trazer uma nova linhagem, uma linhagem santa. Porque se nós vemos a história, ainda o pessoal começou, as pessoas continuaram pecando. Não foi suficiente. Nem a catástrofe que houve ali foi o suficiente para tirar o pecado do mundo. Para voltar ao início de tudo, como lá no Éden. Não foi suficiente. Deus, em sua soberania, mostrando que essa mudança de mente e coração, tirando o homem do pecado, não poderia vir de um mero homem. Nem de um evento climático ou geológico, mas do maior evento visto e ouvido. Deus se tornando homem e morrendo por pecadores. Jesus Cristo, o segundo Adão. Sabe o que Deus está mostrando ali? Nem que se eu voltasse tudo, nem se eu colocasse o homem mais justo aqui dessa terra, não tem como libertar o homem do pecado.
mostrando que apontando para alguém superior, ou seja, o Deus encarnado Jesus Cristo. Só Ele tem poder para tirar o homem do pecado, transformar a sua mente, o seu coração. Só em Jesus Cristo isso pode acontecer. É apontando para Jesus Cristo, é mostrando que é nele que nós somos salvos. Somente em Jesus Cristo. E olha que interessante, o evangelista Mateus, no capítulo 27, do verso 45 a 54, traz algumas dimensões parecidas que houve no dilúvio. Você consegue colocar para mim, Maurício? Mateus 27, do 45 ao 54. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O dilúvio não pôde tirar o pecado do mundo, mas o Deus que pisou a terra, Ele tem poder para salvar o mais vil dos pecadores. Ele me salvou e Ele te salvou. Dimensões parecidas, a terra foi sacudida, houve um terremoto, mas naquele momento o pecado foi levado sobre ele. Noé não teve esse poder de tirar o pecado do mundo, mas esse Deus encarnado, sim, Ele tem poder para libertar e salvar o mais vil dos pecadores. Ele tem poder para salvar o mundo inteiro. Ele sim é o verdadeiro Adão, ou o segundo Adão. Noé não pôde ser. Somente Jesus Cristo. O maior evento já visto não foi Deus voltando o mundo ao seu início por meio de um dilúvio, mas foi Cristo trazendo o homem novamente, como no Éden, ao relacionamento para com Deus. Foi tornar justo o injusto, santos pecadores, libertos cativos, puros impuros e salvos os perdidos. Esse é o maior evento já visto. Deus, Jesus Cristo, nos trouxe a comunhão novamente do Éden. Nem um dilúvio, uma catástrofe pôde trazer isso. Nem Noé, o homem mais justo de sua época, pôde trazer isso. Mas Jesus Cristo, sim. Ele pôde trazer o início de tudo. A nossa comunhão para com Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia na palavra de Jesus Cristo. Ele pode salvar. Ele pode salvar. Verso 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Alguns estudiosos, irmãos, dizem que copiosa chuva é distinto do evento do verso anterior, do dilúvio, que é relatado o dilúvio aí. Então esse verso aí, que diz copiosa chuva, é diferentemente do dilúvio que veio no verso anterior.
Se vocês olharem aí no verso anterior, verso 11, perdão, vai falar que veio o dilúvio. Alguns dizem que é distinto esse evento do dilúvio. O evento escrito anteriormente, como já relatado, foi como um odre rompido. Ou seja, é como se um vaso tivesse quebrado e jorrasse água sobre a terra. Não foi pingos, né? Alguns estudiosos vão dizer, não foi pingo, mas foi um jorrar de águas. Se vocês olharem as grandes barragens quando estouram, né? Quando ele se rompe, você vê como não é somente um pouco de água, mas jorra água sobre a terra. Então os estudiosos vão dizer que são coisas distintas do verso anterior, a copiosa chuva aqui. Porém, né, um teólogo alemão explica que esse evento é distinto do verso 11. Dessa copiosa chuva. Copiosa chuva é um processo natural, ainda que em dimensões extraordinárias. Então ele faz essa distinção. Ó, o que ocorreu no verso anterior é diferente de copiosa chuva. Embora essa copiosa chuva seja algo muito grande, né? Além da nossa capacidade de entender, de grande dimensão. Porém, irmãos, os teólogos mais conservadores entendem como um evento só. Tá? Então vocês vão ver, quando vocês estudarem, talvez esse texto especificamente, teólogos trazendo essas distinções. Mas os teólogos mais conservadores dizem que foi um evento só, que durou 40 dias e 40 noites. Então, a maioria dos teólogos conservadores vão dizer que foi um evento só. Né? Então é difícil a gente estabelecer um juízo, mas vamos ficar com a ideia conservadora, tá, irmãos? Porque senão a gente vai começar a criar umas teorias aí. Vamos ficar, só para trazer essa explicação aos irmãos, porque vocês podem se deparar com isso em alguns livros, alguns teólogos fazendo distinção. Mas essas são algumas teorias, tá? A teoria mais conservadora é que foi num evento de 40 dias e 40 noites. Isso foi o dilúvio, é totalidade de 40 dias e 40 noites. A pergunta que fazemos ao texto é: por que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites? Por que não só um dia? Ou uma semana? Por que não durou só? Por que Deus não destruiu tudo num dia só? Por que Deus não destruiu, ou seja, numa semana, num mês? Por que 40 dias e 40 noites? E eu concordo com Calvino nessa explicação dele. Ele diz que Deus assim o fez para que os ímpios, que não deram ouvido à pregação de Noé durante 100 anos, vissem que as palavras proferidas por Noé não eram ameaças fúteis, tratando como fábulas, escarnecendo a paciência de Deus. Calvino está estabelecendo que Deus fez isso para mostrar para aqueles homens que tudo que foi pregado por Noé era real. Para que eles sentissem, não, realmente, eu não dei ouvido à pregação. Eu não dei ouvido ao que ele estava falando, aos sinais que estavam acontecendo. Então, Calvino vai estabelecer isso. E eles ainda zombavam, escarnecendo a paciência de Deus. Ah, mas isso não vai acontecer não. Ah, esse não é louco. Esse velho louco aí construindo arca. Então Deus fez em 40 dias e 40 noites isso acontecer para mostrar para eles: olha tudo que vocês rejeitaram, a palavra. Vocês vão acompanhar a sua destruição. E há algo parecido no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 9, verso 43 ao 48. Não precisa colocar em tela, Maurício, vou ler aqui rapidamente. O evangelista diz assim: e se teu pé te faz tropeçar, corte-a. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É algo parecido o que está acontecendo no Novo Testamento. É apontando para o que aconteceria no Novo Testamento. Porém, no Novo Testamento é algo eterno. Por que eterno? Para mostrar
para os pecadores não arrependidos dos seus pecados, que eles não deram ouvido ao Evangelho, que eles não deram ouvido à pregação do Evangelho, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, crer na mensagem do Evangelho. E isso deve ser um estímulo para nós, pregar o Evangelho para a nossa família. Imagine ver os seus pais, os seus filhos passando uma eternidade, provando da ira de Deus. Os homens no tempo de Noé provaram da ira de Deus 40 dias e 40 noites. Deus mostrando para eles o porquê eles não deram ouvidos e aquilo estava acontecendo. Poderia ser algo instantâneo, mas não. Eles tiveram que sofrer para ver o que eles cometeram. O porquê eles não deram ouvido para a pregação de Noé. Que nós devemos dar ouvido à pregação do Evangelho. A dimensão do Novo Testamento é muito maior, é uma eternidade. Nós não temos ideia do que é eternidade, irmãos. Uma eternidade recebendo a ira de Deus. Essa é a sentença de todo aquele que não dá ouvido à pregação do Evangelho. Diferentemente do dilúvio, no Novo Testamento, o juízo tem proporção eterna. E Noé, o dilúvio foi algo temporal, 40 dias e 40 noites. Mas no Novo Testamento é algo eterno. Nos arrependamos do nosso pecado, creiamos na palavra de Jesus Cristo. Creia na palavra de Jesus Cristo. Creia no Evangelho. Pregue o Evangelho como Noé fez. Pregue. Para que nós adentremos a nova Jerusalém junto com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos parentes, com os nossos irmãos. Pregue o Evangelho. Verso 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Todos entraram na arca. Obedientemente Noé seguiu tudo o que Deus lhe havia ordenado. E por meio de sua fé, sua família foi salva. Olhando a persistência de seu pai, seus filhos perceberam que entrar na arca era o certo a se fazer. Por meio da fé de Noé, sua esposa obedientemente adentrou a arca, sabendo que Deus realmente era um Deus de confiança e cumpriria tudo o que havia dito ao seu marido. Por meio da conduta de Noé, suas noras creram em sua pregação. Novamente aqui é ratificado a conduta de Noé. Como que Noé ganha sua família? Seus filhos olhando seu pai insistentemente ali, pregando o Evangelho e construindo a arca. Pregando o Evangelho e construindo a arca. Então eles viram, realmente nós precisamos seguir o pai. Precisamos obedecer o que ele está dizendo. Vamos adentrar a arca, vamos ajudar na construção, vamos fazer algo também. Ou a sua mulher, vendo a fé de Noé, ela se submeteu a tudo. Talvez a sua mulher não te dá honra porque você não tem sido um homem de fé. Talvez os seus filhos não te respeitem porque você não é um homem de respeito para com Deus. Talvez as pessoas não tenham dado ouvido à pregação, à sua pregação, porque elas não têm olhado em sua vida uma boa conduta. Talvez os seus familiares não venham até Deus por causa da sua e da minha conduta. Mas Noé não. A sua família olhou a sua conduta e disse, não, realmente, o que ele está dizendo não é verdade. Vamos adentrar a arca também. Porque está dizendo, ele entrou, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Um homem teve poder de ganhar uma família. Com a sua conduta, com a sua fé em Deus. Que nós possamos nos arrependermos das nossas condutas, irmãos. Talvez nós não ganhamos almas, nós não ganhamos as nossas famílias,
Porque estamos tendo uma conduta ímpia. Talvez as nossas palavras não estão sendo seguidas por práticas. As duas precisam andar juntas. Vale destacar que mesmo vivendo numa era deturpada e perversa, Noé e sua família permaneceram numa correta conduta. Tanto Noé quanto seus filhos tinham casamentos monogâmicos, conforme constituído no início. Diferente de seus antepassados e contemporâneos, seus filhos viram em seu pai um verdadeiro exemplo a ser seguido. Os seus filhos poderiam simplesmente, meu pai é doido, eu vou seguir o mundo aqui, né? Todo mundo está vivendo a sua vida e só meu pai deu na cabeça dele de construir uma arca. Mas todos eles tiveram uma boa conduta. Talvez todos os seus contemporâneos estavam casando com várias mulheres, tendo condutas imorais, porque esse foi o juízo de Deus sobre eles, por causa dessas atitudes. Mas Noé e sua família permaneceram fiel ao Evangelho, ou permaneceram fiel às palavras de Deus. Mesmo que ninguém obedeça, irmãos, guie a sua família no Evangelho. Mesmo que todo mundo zombe de você e da sua família, mas isso é muito careta. Para que ir para a igreja? Para que seguir essas normas? Para que seguir a Bíblia? Para que ler a Bíblia? Continue, irmãos. Continue. Noé continuou incessantemente. Ele e sua família tiveram uma conduta correta numa sociedade totalmente pagã. Mas o governo é esquerdista. Nós continuamos com a nossa conduta de acordo com o Evangelho. Mas o meu pai, ele é assim. Nós continuamos com a conduta de acordo com o Evangelho. Mas o meu marido... Nós continuamos com a conduta de acordo com o Evangelho. Talvez a sua conduta vá ganhar o seu marido. Talvez a sua conduta vá ganhar a sua família. Talvez a nossa conduta como igreja vamos ganhar esse bairro. Talvez a nossa conduta como igreja podemos mudar essa sociedade. Continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo. Verso 14 e 15. Eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros e tudo que tem asa, toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Como uma procissão, aqui parece uma procissão, esses animais seguindo Noé. Imagine, uma grande procissão de animais. Leões, girafas, dinossauros, seguindo numa só procissão. Obedecendo a Deus. Desde os pequenos seres, pequena formiguinha, até os maiores, vieram ao encontro de Noé. A fé e a obediência de um homem ou uma mulher podem influenciar tudo em sua volta, até mesmo a natureza e a criação. Percebe que esses animais foram conduzidos até Noé. A fé de um homem pôde salvar até mesmo a natureza. A nossa conduta influencia a nossa sociedade, influencia o nosso meio. Até mesmo a natureza, a criação, ela é influenciada pela nossa conduta. Como você tem ensinado os seus filhos? Logo no início, em Gênesis aqui, Moisés vai estabelecer que Deus, ele pedirá conta de tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, pela alma do nosso próximo, pela vida do nosso próximo e pela criação. O Evangelho muda a nossa conduta até mesmo com a criação. A forma que nós tratamos a criação. Nós temos uma responsabilidade de cuidar e zelar da criação. Como nós temos conduzido a criação? Deus irá cobrar também. A fé de Noé influenciou até mesmo a natureza. Eles prosseguiram.
obedecendo a Noé. Imagine Noé, velho, pequeno, aqueles grandes animais, e ele, venha para cá, vocês vão ficar aqui, outros vocês vão ficar aqui, o leão vai ficar aqui, todos obedecendo, por causa da obediência de um homem. A nossa obediência a Deus influencia tudo e a todos, irmãos. No seu trabalho, com seus filhos, com seus animais, com a natureza. Que nós possamos refletir, irmãos, sobre as nossas condutas e a nossa fé em Deus. Verso 16 e último. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. A parte A desse verso aí diz, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne. Moisés faz questão de ressaltar dos que entraram na arca, eram macho e fêmea. Não eram dois machos, não eram duas fêmeas, era um macho e uma fêmea. Cerca de 6 vezes ele repete essas mesmas palavras. Talvez movido a mostrar aos israelitas, influenciados por condutas ou culturas de outros povos, a forma correta e o padrão estabelecido por Deus. Lembre-se que Moisés está escrevendo para um povo específico, o povo de Israel. Muito provavelmente ali no deserto ele está escrevendo Gênesis. E a pergunta dos judeus era, mas de onde nós viemos? Como deve ser a nossa conduta? Como nós devemos agir para com Deus? Quem é esse Deus? E Gênesis vai mostrar de onde eles vieram, quem eles são, por isso as genealogias. E Moisés aqui está mostrando como era o padrão de Deus para esse povo. Esse povo ele foi influenciado pelos egípcios e por outros povos pagãos, totalmente deturpados. E ele ratifica 6 vezes, macho e fêmea. Essa é a forma correta que Deus estabeleceu. E mostra para nós a forma correta que Deus estabeleceu. Macho e fêmea. Para dar continuidade, era macho e fêmea. Isso fere a nossa sociedade, fere. Mas é o padrão que Deus estabeleceu. E como padrão, nós seguimos o padrão que Deus estabeleceu. Não existe fêmea e fêmea, macho e macho, mas macho e fêmea. Isso deve ser inculcado, porque nós estamos numa sociedade totalmente deturpada também como Noé. Mas o padrão é estabelecido. E nós seguimos esse padrão. Venha o que vier, irmãos. A nossa conduta tem que ser de acordo com o que Deus estabeleceu. Por isso, ele está ratificando 6 vezes macho e fêmea. Verso B, desse mesmo verso, ele diz, como Deus lhe havia ordenado. A obediência de Noé também é ressaltada por Moisés. Cerca de 4 vezes é ressaltada. Noé não seguiu suas próprias vontades, não seguiu seu coração, não seguiu os conselhos dos que o cercavam, mas fez tudo como Deus prescreveu. Esse é o resultado de uma fé genuína, obediência a Deus. 4 vezes Moisés ressalta que ele havia feito conforme Deus o ordenara, ratificando que a obediência de Noé. Noé foi obediente em tudo. Ele não seguiu seu coração conforme a nossa sociedade de, segue o seu coração. Não, mas isso aí é no passado. Isso daí era para outra cultura. Não, Noé poderia fazer isso. Não, mas ele obedeceu em tudo a Deus. E Moisés ratifica, ele obedeceu a tudo que Deus lhe ordenara. Que nós possamos obedecer a Deus. Mesmo que ninguém obedeça, nós vamos continuar obedecendo a Deus. E isso pode influenciar a nossa sociedade. O evangelista João ratifica bem isso no seu evangelho, no capítulo 8, verso 47, diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, aqueles que são de Deus, ouvem a voz de Deus. Ouve o evangelho,
ouve a pregação, leia as Escrituras, meditam nas Escrituras, porque aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. E para finalizar a parte C desse verso, e o Senhor fechou a porta após ele. Instantaneamente e objetivamente, Moisés muda o uso do nome Deus, ou a forma de referir-se a ele. No verso anterior ele diz que Noé fez tudo como Deus, Elohim, havia prescrevido a ele. Agora ele usa o nome Senhor, que no hebraico é Javé, o Deus pessoal de relacionamento, fechou a porta da arca. Ele não instruiu Noé a fechar a arca. O ato dele fechar a arca demonstra a sua graça, pois ele é quem salva. Moisés está ressaltando que não foi Noé que fechou a arca. E ele muda o nome de Deus para Senhor, um Deus relacional, um Deus pactual. E Deus fecha a arca, mostrando que a salvação pertence a Ele. A salvação vem dele. Foi Ele quem fechou a porta da arca, pois Ele é quem salva. Ele envia o juízo, mas salva aqueles declarados justos por meio da fé. Era impossível que Noé e sua família saíssem da arca, porque Deus os assegurou fechando a arca. Aqui é estabelecido que jamais se perde a salvação. Noé não poderia mais sair da arca porque Deus o fechou, simbolizando a salvação. Uma vez salvo, irmãos, sempre salvo, porque não depende de nós a salvação. Tudo depende de Deus. Ele é quem fecha a arca e ninguém sai. Era impossível que Noé e sua família saíssem da arca, porque Deus os assegurou fechando a arca. Era impossível também entrar na arca quem Ele não permitiu. Ele salva quem Ele quer. Ele poderia muito bem deixar a porta aberta e falar, não, vamos ver se alguém pula do meio dessas águas aí para entrar na arca. Não, Ele fechou a arca. A salvação pertence a Deus. Moisés está estabelecendo, é Deus quem salva. E Ele salva quem Ele quer. Isso é duro para nós? É. Mas Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A arca é uma figura do Evangelho. Noé, através daquelas madeiras, salvou todos que creram em sua pregação. Através daquelas madeiras pregadas, construindo a arca. Jesus, por meio daquele madeiro, salva todos aqueles que creem no Evangelho. Não é um tipo de Jesus Cristo. Por meio daquelas tábuas, daquelas madeiras pregadas, Ele salvou a sua família. Jesus, por meio daquele madeiro, Ele tem poder de salvar eu e você. Tem poder de salvar a sua família. Tem poder de salvar os nossos filhos. Todos aqueles que creem no Evangelho é salvo. Noé, por meio de sua obediência, salvou sua família. Jesus, por meio de sua obediência, e obediência até a morte, nos salvou. Percebe? Noé é um tipo de Cristo. Ele, por meio de sua obediência, salva a sua família. Ou seja, a sua família crê em Deus por causa da sua obediência e por causa da obediência de um único homem, do Deus encarnado, da obediência até a morte e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo, nós somos salvos. Deus selou a arca fechando-a. Cristo sela a nossa salvação através do seu sangue. O sangue de Jesus nos salva. Aqueles que adentraram a esta arca, que é a salvação em Cristo, jamais sairá dela. Jamais se perderá. Pois foi Cristo quem pagou, selou com o seu sangue precioso. Por isso não perdemos a salvação. Porque a salvação não depende de nós. Tudo dependeu de Cristo. E Ele selou com o seu sangue. Noé mostra e aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo nos salvou por meio daquele madeiro. Ele nos trouxe novamente ao Éden, ou seja, a comunhão para com Deus.
que possamos crer no Evangelho, que possamos crer nas palavras de Jesus Cristo contidas nesse livro. Que Deus nos abençoe, irmãos, e creiamos no Evangelho de Jesus Cristo. Amém?